coração. Provérbios 3, vamos ler a partir do versículo 5 ao 13, mas os textos-chave, né, para essa mensagem é o versículo 9 e 10. Eu acredito que essa mensagem, todo o conteúdo dela é profético, né? Então receba não com um entendimento natural, mas com entendimento espiritual. Glória! Ouça com os ouvidos espirituais. Aleluia! Né? E que o Espírito de Deus nos capacite a viver esse princípio espiritual, para que nós possamos contemplar a mão dele sobre as nossas vidas em todas as áreas. Provérbios 3, versos 5 em diante, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou não confies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, antes teme ao Senhor e se aparte do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Lembrando, a palavra de Deus é dois gumes. Então tem um lado natural, né, o lado que fala do reino natural, e tem um lado que fala do reino espiritual. E no reino espiritual vinho fala do Espírito Santo. Então, quando o princípio da primícia for aplicado, os celeiros abundantemente no natural e no espiritual vai se fartar e vai transbordar. O lagar vai transbordar no espírito. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e que adquiriu conhecimento. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Então, lembrando que o princípio das primícias foi dado a partir da palavra de Deus por intermédio de Moisés, né? O homem que tirou através da unção, da capacitação de Deus o povo do deserto. E a unção que estava sobre Moisés era uma unção tão extraordinária que quando ele achou o fardo pesado, Deus falou: separa 70 anciãos, né? 70 anciãos. E a Bíblia diz que quando ele separou 70 anciãos, Deus falou: vou tirar da unção, do Espírito que está sobre ti, e vai repousar sobre os demais. E a Bíblia diz que Deus repartiu, né, do poder, da unção, da capacitação, da graça, da sabedoria que estava sobre Moisés, e repartiu com 70 homens. E dentre esses 70 tinha 2 que estavam fora do arraial do acampamento. Glória a Deus! Sabe, o nível que estava sobre Moisés era tão grande que se estendeu por toda a congregação. É como a unção de Cristo, que ele pisa em Gadara e os demônios já se prostram, já tremem e estremecem. E é como a unção que estava sobre Pedro, que diz que até a sombra de Pedro, né? Por que a sombra de Pedro curava? Porque o nível da unção que estava sobre os apóstolos, né, fluía através dos seus poros e dos seus corpos. Então, o princípio da primícia, a lei da primícia, foi dado através de Moisés. Por quê? Com o intuito de mostrar que Deus queria estar em primeiro lugar no meio do seu povo. Então, ao ordenar o seu povo que lhe entregasse os primeiros frutos, Deus estava querendo dizer para o seu povo que ele queria ser distinguido no seu coração para os seus filhos. A entrega das primícias é um princípio espiritual. E quando Deus fala sobre entregar partes da nossa finança, entregar a primeira parte da nossa vida, não significa que ele depende dessa parte, mas significa que ele quer que a gente o honre em todas as nossas áreas. Honre a ele com o nosso a ele com o nosso dinheiro, honre a ele no nosso falar, no nosso andar, em todas as áreas da nossa vida. E primícia, segundo o dicionário, significa primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. E a definição bíblica também é o mesmo princípio. Deus quer os primeiros frutos da nossa vida, Deus quer as primeiras produções da nossa vida, Deus quer que os primeiros sentimentos, que o nosso dia seja devotado a Ele. E por trás disso, né, Deus estava dizendo: eu quero que o meu povo me ame de todo o coração, de toda a sua alma, do seu entendimento. Esse é o maior dos mandamentos. Então, primícia é a primeira parte da nossa vida, é a nossa vida sendo entregue nas mãos do Senhor.
Então, isso significa que Ele quer o nosso primeiro lugar, Ele deve estar em primeiro lugar. E quando você entrega a primícia, quando você entrega toda a parte do seu ser, as primeiras horas do seu dia, significa que você está honrando a Ele. E a partir desse princípio de honra, a Bíblia diz também: honra-me e eu também te honrarei, exalta-me e eu também te exaltarei, glorifica-me e eu também te glorificarei, no sentido não de glória de devoção, mas no sentido de glória de honra, porque a Bíblia diz que Salomão, e a glória que Salomão tinha excedia a dos demais reis da terra, ou seja, a riqueza, a glória, o esplendor que era manifesto através da ação, através da sabedoria de Salomão, tinha se sobressaído. Por quê? Porque quando ele foi começar a honrar quem ele chamou em primeiro lugar, eu quero o Senhor Deus na minha vida, eu quero a sua sabedoria, Deus, na minha vida. E a Bíblia diz que ele pedir sabedoria, Deus falou: eu vou te dar não só sabedoria para você administrar, mas eu também vou te dar riqueza, eu também vou te dar recursos. Você vai entrar e vai sair bem. Eu vou ser com você todos os dias da minha vida. Por quê? Porque antes de você assumir o trono, você me chamou para reinar junto comigo. Antes de você assumir o bastão da nação do meu povo, você me chamou. E já que você me chamou como o primeiro, eu vou ser o primeiro, mas não vou ser somente o primeiro. Eu vou estar com você em toda a sua jornada, até o final dos seus dias, se você andar comigo. Ei, aleluia! Então, quando a gente pratica o princípio da primícia, a gente está distinguindo Deus. A gente está falando que Deus é mais precioso do que o nosso trabalho. Deus é mais precioso do que o ouro. Deus é mais precioso do que todos os nossos bens terrenos. E que é o primeiro lugar. E se Ele não é o primeiro, tem alguém que vai estar em primeiro lugar. E qualquer coisa que esteja em primeiro lugar na nossa vida, que não seja Deus, é princípio de idolatria. Entendeu? Deus falou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não farás para ti ídolos e nem imagem de escultura. E quando alguma coisa toma primeiro lugar na nossa vida, que não seja Deus, é um ídolo que está se levantando no nosso interior. É um trono de Satanás que está aos poucos querendo ser estabelecido. E a Bíblia diz que quando Jesus se dirigiu às 7 igrejas da Ásia, Ele falou: eu conheço as suas obras, sei onde tu habita a minha igreja, e por volta de entre vós tem o trono de Satanás. Mas ainda que o trono de Satanás esteja armado ao derredor, eu, Senhor, coloco anjos ao redor do meu povo, e o meu trono está introduzido no coração de cada um que me honra e me adora. Então, quando você entrega a Deus toda a sua vida, você pode ter certeza que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque se Deus é o primeiro do seu dia, se Deus está em primeiro lugar, o inferno não vai prevalecer, porque quem vai ganhar as suas guerras não vai ser você, vai ser o meu Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus está repleta de histórias de homens que mantiveram Deus em primeiro lugar, a despeito do preço que deveria ser pago. Abraão, ele se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não deixou de cumprir a palavra de Deus. Não se atreveu a deixar Deus em segundo lugar. Primeiro lugar é Deus. Deus me pediu isso, eu vou dar para Ele, porque Deus é o meu Senhor, é o meu resgatador. José, ele foi para a cadeia, mas ele não negou o nome de Deus, não negou, porque ele disse: eu não vou pecar contra ti, porque eu estarei pecando contra o meu Senhor, Deus de Israel, e eu não pecarei contra o meu Senhor, Deus de Israel. Não é porque eu não estou na terra de Israel, não é porque eu não estou perto do meu Pai que eu não vou deixar de honrar a Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em toda parte. Então José preferiu ir para a cadeia do que tirar Deus no primeiro lugar que deveria estar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados aonde? Numa fornalha, mas não tiraram Deus do primeiro lugar. Eu não me prostro diante da estátua. Se Deus quiser me livrar, Ele me livra, mas se Deus quiser que eu morra por amor a Ele, eu vou morrer, mas negar o meu Deus eu não nego. Em primeiro lugar, Deus tem que estar no meu coração. Eu não tiro Ele da primícia. Deus é minha primícia, Deus é meu tudo. Aleluia. Daniel foi lançado numa cova de leões.
pela decisão de manter Deus em primeiro lugar. Um decreto foi erigido: não se tributará oração e devoção a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem, a não ser a mim. Mas Daniel permaneceu na comunhão, 3 vezes ao dia, orando ao Senhor dos exércitos, permanecendo e deixando e aplicando o princípio da primícia. E por ele aplicar o princípio da primícia, o que a Bíblia diz? Que quando ele entrou na cova dos leões, quem entrou lá? Entrou lá o anjo do Senhor que libertou Daniel. Quando Ananias, Misael e Azarias não se curvou diante da estátua, entrou o primeiro homem da fornalha, porque antes deles entrar, o primeiro homem já estava lá. Nós temos o costume de dizer quarto homem, mas Cristo já estava lá, e a presença de Cristo fez com que as vestes deles, não se queimassem, fez com que o poder do fogo fosse apagado, porque a presença de Cristo é muito poderosa, porque quem criou o fogo foi Ele, e a palavra dele é fogo. Aleluia! Maravilha. Os apóstolos foram presos e açoitados, porque importa obedecer quem? Os homens ou a Deus? Importa a minha reputação ou a vontade de Deus? Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Paulo diz: se eu agradar homens, não estarei agradando a Deus e não serei servo de Cristo. Mas todavia eu subjugo meu corpo e reduzo a servidão e coloco Deus todos os dias em primeiro lugar da minha vida. Antes de tomar qualquer decisão, eu primeiro dobro os meus joelhos e eu oro. Antes de tomar qualquer decisão, por essa causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Antes de tomar qualquer decisão, no meio de qualquer decisão, e depois de tomada de qualquer decisão, dobro o joelho. E se eu for para a prisão, na prisão eu vou orar, porque a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo ensina os fazer o que? Oravam e cantavam hinos a Deus. E por eles orar e cantar hinos a Deus, antes deles estar orando na prisão, eles estavam indo para o caminho da oração. E ainda que o cenário tirou eles do caminho da oração e levaram eles para o fundo de uma prisão, eles não deixaram de aplicar o princípio da primícia. E por eles aplicar o princípio da primícia, Deus desceu em prol deles, Deus desceu na guerra deles, Deus pelejou por eles, Deus salvou vidas através deles. Então Deus está dizendo: pratica o princípio da primícia, busca o meu reino em primeiro lugar, toma as decisões não com base no que as circunstâncias diz para você tomar, mas toma as decisões através do que eu te direcionar na oração. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés construir o santuário, e quando ele entrasse no lugar santíssimo, deveria dar essa e quando ele tivesse perdido a fumaça no incenso, Deus falou: no meio da fumaça eu vou descer a ti e vou falar para você acerca de tudo o que eu ordenar aos filhos de Israel. Então Deus está dizendo: se está faltando alguma diretriz espiritual na sua vida, não é porque as circunstâncias são desfavoráveis, mas é porque você deixou de me buscar. Mas quando você voltar a entrar no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que o meu filho me consagrou, você pode ter certeza que a minha instrução vai descer, independente de onde você estiver. A minha instrução desce no seu trabalho, a minha instrução desce no meio da rua, a minha instrução desce na prisão, a minha instrução desce na fornalha, a minha instrução desce no monte, mas desce no vale. A minha instrução vai descer no secreto, a minha instrução vai descer. Mas você pode ter certeza que se você me colocar em primeiro lugar, não vai te faltar instrução da minha parte, não vai te faltar diretriz da minha parte. Não você abrir a boca para falar, não vai ser as suas palavras que vai sair, mas vai ser as minhas palavras que vai fluir. Aleluia. Coisa boa. Coisa boa. Abençoa teu filho. Coisa boa. Coisa boa. Aleluia. Glória! Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavras do verbo da vida, palavras do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz: não te apresses em sair da presença do Rei. E quem pode interpretar ou quem pode refutar a palavra do Rei? Por quê? Porque a palavra do Rei não faz curva. A palavra do maior pregador, que é Cristo, não faz curva. A palavra do maior profeta, que é Cristo, não faz curva. A palavra do maior sacerdote, que é Cristo, não faz curva. A palavra do Criador não faz curva, e o homem não pode refutar. Antes, a palavra dele é como um prego bem fixado, e a palavra dele está dizendo: me busca em primeiro lugar, busca o meu reino em primeiro lugar. Você vai ver a minha mão agindo
tuas finanças, porque você vai ver a minha mão agindo no teu interior, porque você vai ver eu te direcionando por caminhos improváveis e você vai ver água saindo da rocha. Aleluia! Aleluia. Eu creio, Senhor. Olha o que significa primeiro nesse Versículo que Jesus falou. Primeiro significa, primeiro em tempo ou lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, primeiro em influência, primeiro em honra, primeiro em chefia e principal. Então você deve colocar Deus em o primeiro tempo da sua vida tem que ser para Deus. O primeiro lugar tem que ser o lugar de Deus. Antes de tomar qualquer decisão ou sucessão de coisas, Deus tem que estar em primeiro lugar. Antes de qualquer pessoa, você tem que amar Deus em primeiro lugar. Antes de você amar qualquer posição, Deus em primeiro lugar, porque Ele está acima de toda a autoridade. Antes de qualquer influência, a primeira influência tem que ser a de Deus. Antes de honrar qualquer pessoa, em primeiro lugar você tem que honrar a Deus. Antes de você honrar qualquer chefe ou autoridade espiritual, a primeira autoridade espiritual que deve ser honrada deve ser Deus em Cristo. Antes de qualquer coisa ser primazia na sua vida, a primazia na sua vida deve ser a oração. Cristo, Ele acordava pelas manhãs, estando ainda escuro, e se retirava para os lugares desertos. Para quê? Para orar. Multidões ia até Cristo, mas às vezes ele abria a mão da multidão para ir para onde? Para o secreto. Por quê? Porque o trabalho não pode me tirar da comunhão com Cristo. O trabalho na obra de Deus não pode me tirar da comunhão com Cristo. O trabalho para a terra não pode me tirar da comunhão com Cristo. E se eu não tiver condição de passar tempo com Deus pela manhã, o que Cristo fazia? Se eu não tive condição de passar um momento de oração com meu Pai pela manhã, porque pela manhã, quando eu acordei, já tinha uma multidão que ia me ouvir. E Jesus, se retirando para o monte, passou a noite inteira em oração, porque o descanso verdadeiro está onde? Na presença de Deus. Aleluia! Deus falou para Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Tem pessoa que deseja encontrar descanso só na graça, mas o verdadeiro descanso está na presença, porque a graça vem quando eu abandono o que é proibido, e a graça é um favor imerecido. Eu não preciso merecer para desfrutar da graça, eu só tenho que receber através da fé, mas a presença ela deve ser reverenciada, a presença ela deve ser caçada, a presença de Deus ela deve ser carregada nos nossos ombros, a presença de Deus ela deve ser anelada, desejada. A presença não vai se manifestar para quem não pratica o princípio da primícia, mas para quem pratica o princípio da primícia, a presença se manifesta. Para quem pratica o princípio da primícia, a presença de Deus se manifesta. Primícia, em primeiro lugar, primazia. E veio a palavra do Senhor a Elias: dispõe-te e vai para Sarepta, porque eu já dei uma ordem para uma viúva te sustentar. E Elias se move pelo quê? Pela palavra de Deus. E através da palavra de Deus ele vai para onde Deus direciona. E quando ele chega no ambiente onde Deus direciona, a circunstância parece ser desfavorável, e é desfavorável, porque no natural Deus falou que a viúva iria sustentar. E quando Elias chega na casa da viúva, que a viúva iria sustentar, ela não tinha pão, ela tinha pão só para ela e para o filho dela, e depois ele ia morrer. Então, ou Deus errou, Elias errou e entendeu errado a voz de Deus, porque se Deus vai me sustentar, Ele me direciona exatamente para a casa de uma viúva que só tem uma comida, que através dessa comida ela vai se alimentar a sua última refeição. No natural, Deus deveria me mandar para a casa de uma mulher bem sucedida, de um homem bem sucedido, onde ia ter alimento sobrando, mas Deus direciona. Mas havia uma ordem no mundo espiritual de que Deus ia trazer a provisão, e mesmo que a mulher não entendesse que ela seria um instrumento para abençoar Elias, e que através dela entregando primeiro para Elias, Deus ia realizar um milagre na casa dela, Deus já tinha dado a ordem. Quando Elias chega, Elias fala: você tem isso só para você, mas faz uma coisa, dá primeiro esse pão para mim, dá primeiro esse alimento para mim, porque se você dá para mim, aleluia, aleluia, glória a Deus. Traze-me, te peço, uma vasilha de água, traze-me um bocado de pão na sua mão. Tão certo como vive o Senhor, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e nós vamos comer e vamos morrer. E a voz do profeta disse, e o profeta é o representante de Deus: não temas, vai e faz o que disseste,
mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui para fora. E depois fará para você e para o seu filho. Mas o que eu tenho, a porção que eu tenho é só para mim e para o meu filho. Mas a palavra de Deus está dizendo, faz para mim. A palavra de Deus está dizendo, entrega para mim. A palavra de Deus está dizendo, coloca. Quando você colocar na minha mão, pouco vai se tornar muito. Quando você colocar na minha mão, eu de uma maneira sobrenatural vou fazer com que o azeite não falte na panela. Vou fazer com que a farinha não falte na panela. O azeite do céu não termina, é inesgotável. A fonte dele é inesgotável. A fonte do meu reino, diz o Senhor, é inesgotável. Para você tem um limite, as perfeições da terra têm um limite, mas eu sou ilimitado. O meu reino é inesgotável. A minha provisão é sobrenatural. E Deus está falando aqui nessa noite: se você me colocar diariamente, continuamente, ainda que a circunstância seja desfavorável, você colocar o meu reino em primeiro lugar, você colocar a minha obra em primeiro lugar, você tributar a tua adoração para mim em primeiro lugar, você pode ter certeza que em todo o tempo as tuas vestes vai ser alva, porque o sangue de Cristo Jesus, o meu filho, vai te purificar. E onde tem sangue tem glória de Deus, onde tem sangue tem liberação para ter vinho da unção e azeite da unção, porque quando o sacerdote era consagrado, primeiro o sacrifício do sangue era aspergido para ser purificado e depois receber a unção. Então o que o Senhor está dizendo é: faz para mim primeiro, que o azeite não vai faltar e a farinha não vai se acabar. A farinha da panela não se acabará e o azeite da sua medida não se faltará até o tempo que o Senhor fizesse chover sobre a terra. O apóstolo Paulo, ele traz uma lição espiritual lá em Romanos 11, versículo 16. Ele traz uma aplicação, porque alguém pode dizer, não, mas princípio de primícia é só no Antigo Testamento, né? Aí vem o apóstolo Paulo, Cristo, né, já falou, mas vem o apóstolo Paulo e ele diz assim, Romanos 11, 16: mas se as primícias são santas, toda a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, se a primícia que eu estou oferecendo a Deus é santa, tudo que vir depois do que eu ofereço a primícia vai ser santo. Ou seja, se eu estou oferecendo primeiro para Deus, tudo que vir depois disso vai ser abençoado e vai ser tocado. Eita Deus maravilhoso! A Bíblia diz que quando Moisés ia partir, né, com o povo de Israel, Deus falou: primeiro, toca a trombeta de embate, né, manda as tribos se posicionar, e antes de vocês desarmar o tabernáculo, faz uma oração primeiro, Moisés. Levanta-te, Senhor, e vai à nossa frente, desbaratando os nossos adversários. E quando o povo de Deus ia à frente, por mais que eles não tinham capacidade de guerra e ferramentas de guerra, né, era escravo, mas quando Deus descia na guerra, eles não precisavam pelejar muito. Veja quando Deus desceu lá em Jericó. Entendeu? Então, se a raiz é santa, se a primícia é santa, tudo que vinha a partir da primícia vai ser santo. Ou seja, os israelitas na antiga aliança receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem a Ele os primeiros frutos do ventre de suas mulheres. Todo primogênito é meu, e se você consagrar o seu filho para mim, o seu filho vai ser abençoado e vai andar na minha presença. E não só o filho, Deus falou assim: consagra-me também até os animais. E não só os animais, consagra-me também os frutos da terra. Então, na hora da colheita, o primeiro feixe, né, o povo colhia, e o primeiro feixe que era colhido deveria ser apresentado para o sacerdote, e o sacerdote ia oferecer a Deus uma oferta de cereais. E o apóstolo Paulo, né, através da unção do Espírito Santo, ele está trazendo uma lição espiritual, que não é um ensinamento que não tem princípio espiritual. É um ensinamento que traz um princípio espiritual, que traz uma movimentação espiritual e traz uma aceleração em todas as partes da nossa vida. Então Paulo estava ensinando que ao santificar a primeira parte, que é a parte mais importante, você santifica também todo o restante que vem depois dela. Aleluia! O que Deus está falando aqui para nós? Ao santificar, quando você santifica a primeira parte, tudo que vem depois disso
vai estar abençoado, vai estar, sabe, com a bênção de Deus. Quando foram, amaldiçoar Balaão lá do alto do monte, contra Jacó não há encantamento, e contra Israel não tem feitiçaria que prevaleça. Como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Como que eu vou amaldiçoar o primogênito, o filho da israelita, sendo que o filho dela já está consagrado a mim? E o anjo da morte passou pelo Egito, todos os primogênitos de Faraó foi morto, mas os primogênitos dos filhos de Israel, que era consagrado, não foi morto. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre Deus, aleluia. Entendeu? Aleluia! Aí depois o apóstolo Paulo fala: se a raiz, que é a parte mais importante, que surgiu primeiramente na formação da planta, for santificada, então tudo que surgir também será santificado. Ou seja, se a raiz da árvore for santa, toda a árvore, todos os frutos da árvore, toda a flor da árvore, o galho da árvore vai ser santo, vai estar abençoado com a presença de Deus. Então os judeus tinham esse entendimento. Aí a Bíblia vai falar da oferta de Caim e de Abel, e a Bíblia deixa bem claro que Caim, ele depois de um tempo ofereceu o sacrifício. Agora a Bíblia diz assim, que Abel ofereceu a primícia dos seus frutos. Deus não rejeitou a oferta de Caim porque era uma oferta dos frutos da terra, e a oferta de Abel ele aceitou porque era um animal. Não, Deus, ele rejeitou porque a oferta de Caim foi uma oferta oferecida nos finais dos dias, representando o quê? Que ele deixou aquilo que deveria ser primeiro para Deus em último lugar. E quando ele oferta a Deus aquilo que deveria ser primeiro em último lugar, Deus rejeita. Mas Abel oferece dos primeiros frutos. A Bíblia deixa claro, lá em Gênesis 4:2, aconteceu que nos fins de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, mas Abel por sua vez trouxe das primícias. Entendeu? E ele trouxe das primícias, e a Bíblia diz que o sangue de Abel fala. Entendeu? O sangue desse homem que foi morto, ele traz uma mensagem profética. Aleluia! Por quê? Porque é um homem que vivia uma vida de oferta, uma vida de primícias. Entendeu? E Deus se agradou disso. Então, na verdade, espiritualmente falando, a entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus. Entendeu? E quando eu falo de bênçãos, não se limito, a algo natural, a algo financeiro apenas, mas fala também de bênçãos espirituais. Entendeu? Então, o princípio de primícia, Deus está falando aqui, vai te dar acesso, sabe, à tesouraria do meu reino. É isso que Deus está falando. O princípio de primícia vai te dar acesso às tesourarias celestiais. O princípio da primícia vai te dar acesso aos celeiros da minha glória. O princípio da primícia vai te dar acesso para você acessar os meus recursos. Não sei se os irmãos creem nessa palavra. Aleluia! Aleluia! Isso daqui é profético, né? Profético. É profético, isso daqui é profético. Não preciso estar com voz de pregador ou voz de trombeta para anunciar essa palavra aqui, porque eu tenho convicção. E, sabe, é um direcionamento profético que Deus está trazendo aqui para nós. Porque quando eu estava orando, perguntando o que isso o Senhor quer falar, primícias, eu quero estar em primeiro lugar. E por mais, Deus conhece a nossa situação, sabe da correria, mas Ele tem que estar em primeiro lugar. A palavra de Deus diz orar e sem cessar. A palavra de Deus diz não extingais o Espírito de Deus. Entendeu? Faça tudo como se estivesse fazendo ao Senhor. Enquanto você estiver trabalhando para o seu chefe, ainda que ele seja um mau chefe, mas trabalhe ele respeitando ele como se fosse ao próprio Cristo, então você vai estar oferecendo um culto a Deus no seu serviço, né? E através desse culto você vai estar entregando primícias do seu dia. Seja um adorador no seu serviço, seja um homem que se comunica com Deus no seu serviço, em todas as suas áreas. Deus falou para Abraão, fez uma promessa a Abraão e a sua descendência. Mas lembrando que Deus se move por princípios, Deus pediu a Abraão as primícias de sua descendência. E quem eram as primícias da descendência de Abraão? Isaac. Porque a bênção que Deus tinha falado para Abraão era: em Isaac será chamada a tua descendência. Deus abençoa a madre de
Sara, né? E olha só que coisa linda. Deus traz a palavra profética e nada externamente modifica em Sara. Sara vai gerar, Sara dá risada, né? A aparência dela continua de uma senhora, a aparência de Abraão continua de um Senhor, mas a palavra profética, ela trouxe uma mudança no interior de Sara. Entendeu? Deus mudou através da palavra dele no interior de Sara. E ainda que por fora Abraão permanecia velho, e ainda que por fora Sara permanecia velha, a palavra de Deus ativou e rejuvenesceu o ventre de Sara e também rejuvenesceu o Senhor Abraão, para que, né, Sara se tornasse fértil e Abraão também tivesse a capacidade de ser pai na velhice, porque através de uma palavra profética, entendeu? Então a palavra profética não é adivinhação, a palavra profética é uma diretriz espiritual, é uma repreensão espiritual, é Deus falando para Ezequiel alinhar os ossos através da profecia, e quando os ossos estão alinhados, aí Deus libera. Então agora profetiza o Espírito, entendeu? A palavra profética é isso, é Deus nos alinhando, sabe? Nos modificando para o que é o centro da vontade. Quando a igreja estiver no centro da vontade, vai falar, então está na hora do Espírito da unção, o Espírito da profecia, o Espírito da vida voltar, e não só o Espírito da vida, mas também todos os recursos que o meu povo precisa para fazer a minha obra. Então hoje essa palavra profética está trazendo o que? Deus está dando uma diretriz, e Deus está falando, se você cumprir, se você passar a exercer esse princípio de primícia, você vai ver, Deus está falando aqui, você vai ver a minha mão entrando no teu casamento, você vai ver a minha mão entrando na tua vigilância. Por quê? Porque quando você entrega tudo para mim e reconhece que eu sou o teu galardão, que eu sou a tua recompensa, aí eu vou confiar as riquezas terrenas, mas também junto com as riquezas terrenas vou te dar as riquezas eternas. Para quê? Para você fartar a multidão com a minha presença, para você fartar a multidão com os meus recursos. É porque para a igreja avançar a gente precisa do recurso, porque para fazer uma vida para o morador de rua a gente precisa do recurso, né? Porque para vestir um morador de rua a gente precisa do recurso, e Deus vai trazer o recurso, mas Deus vai trazer recurso quando, né, a avareza ficar de lado e o princípio da primícia for aplicado. Aí o salário aumenta, aí Deus modifica as coisas, aí as entregas voltam a cair, entendeu? Aí Deus abençoa, faz a gasolina permanecer na moto ainda, Deus faz algo sobrenatural. Eu creio nessa ideia aí. A moto fica na reserva e Deus fala, ô anjo, coloca a gasolina aí no céu aí, pra essa moto rodar mais aí. Foi desse jeito que ele disse. Estava em São Paulo. Então Deus dá o Isaac e fala, agora me dá de volta, Abraão, porque é primícia, dá para mim. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Abraão tinha fé que Deus ia ressurgir Isaac dentre os mortos. E Abraão oferece, quando Abraão oferece, Deus fala, agora eu sei que me tem. Agora eu sei que por mais que ele seja o seu filho e fruto do seu interior, eu ainda estou em primeiro lugar. E a sua descendência, por causa desse ato, vai ser abençoada. Você me entregou Isaac, você não está entregando só o Isaac, você está entregando tudo que vai vir a partir de Isaac, toda a nação de Israel. Quando Deus foi falar com Moisés, Deus falou, fala para Faraó, deixa aí o meu filho, deixa aí o meu Isaac, o meu filho, o meu Isaac, né, simbolicamente falando, sair, porque o Isaac tinha sido consagrado como filho de Deus. Toda a nação de Israel, então, a partir da entrega, da primícia do filho que Deus dá, devolve, que Deus dá para Abraão e Abraão devolve para Deus, toda a nação de Israel foi abençoada. Aleluia! Então, você vê que a lei das primícias, né, a prática da lei das primícias, ou a falta dela, sempre traz consequências espirituais. Honrar o Senhor com a entrega das primícias traz bênção, mas brincar com Deus no tocante a isso gera juízo. Você lembra de Jericó? Deus falou,
para o povo. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. A primeira cidade a ser conquistada, da cidade de Canaã, que Deus ia entregar para o povo. E de acordo com a lei das primícias, o despojo daquela guerra não deveria ser usado para o povo. O despojo daquela conquista, a primeira cidade, deveria ser usada para Deus. Mas a Bíblia diz que Acã, que ele faz? Ele toma uma capa babilônica e esconde. E aquilo traz o que? Traz juízo sobre ele. Por quê? Porque ele tomou o que deveria ser consagrado a Deus para si. E a Bíblia diz que quando o povo vai para outra guerra, o que acontece? Eles não conseguem conquistar. Porque em vez de oferecer o primeiro a Deus, ele ofereceu a si próprio. E por ele cuidar de si próprio e das suas próprias coisas, ele trouxe mazela para si. A mesma coisa quando o povo ouviu a palavra de Deus para entrar na terra da promessa e espiar. Os 10 espiaram, né, mas depois eles voltaram e não confiaram na palavra que Deus já tinha falado. E eles falaram, não vai entrar. E por eles não confiar na primeira palavra que Deus tinha falado, Deus falou, já que vocês não confiam e não creem, vocês vão vagar nesse deserto e vocês vão... Os 10 que não entraram, que duvidaram da palavra, morreram. Mas Josué e Caleb permaneceu. Passou-se 40 anos. Josué, com mais de 80 anos, falou: a força, Josué, que eu ainda tenho é a mesma que permaneceu, porque eu não duvidei da palavra profética de Deus. Aleluia! Permaneceu. Por mais que os anos se passaram, como eu me ofereci como primícia a Deus, ofereci o meu corpo e criei nas primeiras palavras que Deus tinha falado que nós ia conquistar, Deus continuou me dando o vigor profético, o vigor, a unção de conquista. Então eu vou querer a terra. Eu não vou na velhice, olha só, eu não vou na velhice ver os meus filhos lutar, né? E ficar tranquilo, relaxado, né? Esperando eles conquistar para depois estabelecer uma casa na terra. Não, o espírito, a unção de conquista ainda está sobre mim, Josué. Entendeu? Então eu vou lutar, eu vou manejar a espada. Porque um dia eu entrei nessa terra e eu espiei cada parte dessa cidade. Entendeu? Então olha só que coisa extraordinária. Um homem que vive no princípio de primícia, na velhice, ainda está fortificado. Na velhice, ele ainda sobe a montanha como Moisés, 120 anos, subiu a montanha, 80 anos de idade, subiu a montanha, 120 anos de idade, Deus falou, sobe o monte aqui, vê a terra, entendeu? Moisés era um jovem de 120 anos, por quê? Porque ele foi vivendo o princípio de primícia. Aleluia! Mas quando se quebra o princípio de primícia e Deus fica em último lugar, a gente não tem a intervenção de Deus e a gente, diante do nosso adversário, não prevalece, mas quem prevalece é o diabo nas nossas vidas, na vida da nossa família, nas nossas finanças, entendeu? Então, há um princípio espiritual, né? E é como o Senhor Deus falou na palavra do livro de Ageu. Ele fala hoje aqui, a voz já foi embora, mas o Senhor está bradando aqui. Aleluia! Que seja suave, ainda é decreto do rei, entendeu? E o decreto dele é irrevogável. Assim diz o Senhor dos Exércitos, diz lá no livro de Ageu. Este povo diz: ainda não é tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Acaso, o Senhor pergunta, é tempo de vós habitar em casas apaineladas enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Por quê? Porque a primícia não foi estabelecida. Mas quando você oferece a sua primícia, ainda que seja pouca, você colhe muito. Aleluia, é verdade. Bebei e não fartai-vos. Mas a palavra do Senhor hoje, assim como anunciou nos dias de Ageu, ela também anuncia aqui para nós. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado. O Senhor diz mais assim, olha o que o Senhor diz: ainda assim, convertei-vos de todo o coração, com jejuns, com prantos, chorem os sacerdotes,
Por quê? Porque quando você se voltar para mim, quando você voltar a aplicar o princípio da primícia, Deus está dizendo, quando você voltar a aplicar o princípio da primícia, a minha mão vai voltar a agir, eu vou voltar a me manifestar. Tudo que flui através daquilo que você edificar, tendo eu como alicerce e base, vai ser abençoado, vai vir as chuvas, vai correr os ventos, vai vir. Eu creio, seu Pai, eu creio, meu Pai. Mas nada vai prosperar, porque a minha mão abençoa. Não existe principado, não existe demônio, não existe poder na terra, não existe uma arma construída pela imaginação humana que tem poder para parar o projeto que é estabelecido. Porque a palavra de Deus anuncia hoje aqui. Eu creio, meu Pai. Aleluia, 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 aleluia. Toda ferramenta forjada e preparada contra a minha igreja, contra o meu povo, que me coloque em primeiro lugar, não prosperará. Se tu apresentar a carta hoje para mim, se apresentar a carta de arrependimento, dizendo, Deus, até aqui eu tenho te esquecido, mas a partir de hoje volta a ser primeiro na minha vida, a partir de hoje eu quero mudança. Deus está dizendo, se a carta chegar aqui no meu santuário, eu vou dar ordem para o meu anjo guerreiro descer no arraial do Assírio, que dá de afronta. E Deus está dizendo, da mesma maneira que um anjo desceu no arraial e matou 185 mil soldados assírios, a minha palavra vai dar ordem para ele descer e mudar a tua sorte. Aleluia! Oh, glória, aleluia. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Deus está dizendo, é tempo de colocar eu novamente no primeiro lugar. Deus está dizendo, é tempo de voltar pelas manhãs, oferecer a primícia da tua adoração a mim. É tempo de voltar a se levantar pela manhã e dizer como salmista, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Esse é o dia que o Senhor já fez. Obrigado, Jesus, pelo pão. Obrigado, Jesus, pelo casamento. Obrigado, Jesus, pela porta aberta. Obrigado, Jesus, pela porta fechada. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, Jesus, pela doença. Tu me deu, tu tomou. Bendito seja o teu nome, ó Deus. E o Senhor mudou a sorte de Jó, enquanto Jó orava e se abominava no pó e na cinza. Deus está dizendo, eu vou mudar a tua sorte. Aleluia. Canto se amanda. Deus Santo, aleluia! Cadê as primícias da tua canção? Cadê as primícias da tua adoração? Cadê as primícias da tua lágrima? Deus está dizendo, volte a oferecer as tuas primícias, porque eu não sou somente o outro, eu sou o alfa, eu sou o primeiro e eu sou o último. Se eu estou em primeiro no meio da jornada, eu vou estar contigo até o final, porque eu prometi e não minto, e a minha palavra não faz curva. E antes de eu subir aos céus, eu declarei a minha igreja, todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que está em vós, que habita em vós. E ainda que hoje o teu coração não esteja, a minha palavra que é anunciada nessa casa, ela ativa o seu espírito, ela ativa uma canção nova, ela ativa algo novo dentro de você. E Deus está dizendo, tu vai voltar a me buscar, porque hoje a porta do céu está aberta e Deus está falando, tem graça, tem presença, tem misericórdia elevada, tem aliança que não é quebrada, tem. Aleluia!
está nos direcionando aqui, o Senhor está trazendo instruções espirituais para nós. O Senhor está dizendo: quando tu voltar a oferecer primícias de adoração e canção, no decorrer do dia tu vai andar comigo. No decorrer do dia a minha presença vai estar com você. No decorrer do dia até o anoitecer a minha presença vai estar com você. Deus está dizendo: se isso se tornar uma prática, declara o Senhor dos Exércitos como Enoque: eu andarei convosco. Como Enoque eu andarei convosco. A palavra de Deus diz: andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por quê? Porque Deus vai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos introduzindo nessa dimensão. O Senhor está dizendo aqui: você pode até ter me negligenciado, ou está me negligenciando, ou está enganando a você mesmo, falando que está oferecendo as primícias de toda a sua vida, mas você sabe que não está. Você sabe que outras coisas têm tomado o primeiro lugar. Ao acordar pela manhã, as preocupações, já tomam a sua mente. Preocupação, das finanças, preocupação de tantas coisas, mas a presença de Deus, ela está sobre nós e ela paira sobre nós. O Espírito Santo, quando pairou na face do abismo, ele paira sobre essa casa. Ele paira para trazer uma luz, uma nova esperança. Ele paira sobre esta casa, sobre trazer para você uma nova canção. Você pode estar se perguntando o porquê dessas situações e o porquê de algumas tribulações. E Deus está dizendo: eu estou te atraindo com as cordas da aflição para a minha presença novamente. Deus está dizendo: eu estou te atraindo para o deserto. E no deserto eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Porque você está muito preocupado e afadigado com as coisas deste mundo. Mas o Senhor diz: eu vou te levar para o deserto. Eu vou te estruturar no deserto. Vou te prensar, vou te amassar, vou te moldar. Porque tu és vaso na minha mão e eu sou o oleiro. E eu vou te moldar da maneira que eu quero. Ainda que tu acha que vai fugir da minha vontade, como eu mudei o coração de Jonas. E ele orou e a oração entrou no santuário e ele cumpriu a minha palavra. Deus está dizendo: tu não vai fugir. Eu creio, Jeová. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Deixa o Espírito de Deus se mover no seu interior. Deixa o Espírito de Deus se acender a chama. O vento sopra onde quer e não sabe de onde vem nem para onde vai. O vento do Espírito sopra. O vento do Espírito sopra sobre nós aqui, na simplicidade deste culto, trazendo ventos de restauração. O vento que trouxe as cordonices para o povo de Israel está trazendo, sabe, alimento para você, um alimento espiritual, um pão espiritual, o mesmo pão que alimentou Elias e capacitou ele para andar mais 40 dias. Deus está trazendo um alimento hoje aqui, um direcionamento hoje aqui, um alinhamento espiritual hoje aqui. Deus está falando: eu quero te alinhar, eu quero te estruturar, porque eu quero que a minha glória seja manifesta na sua vida. Mas a minha glória é pesada, mas ó, se prepara. Deus está dizendo aqui: prepara-te, Israel, prepara-te, ó povo meu, para se encontrar comigo. Prepara-te para um novo nível, prepara-te para uma nova dimensão. Mas antes da nova dimensão vai vir aflição, mas muitas são as aflições dos justos. Mas eu, Senhor, estou no meio de todas as aflições, e no meio das aflições, Louvado seja o teu santo nome, Senhor. a minha presença vai estar. Oh, glória, 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 glória. A minha presença vai estar aumentando a tua estrutura espiritual. A minha presença vai estar te esticando, te alargando, te aumentando para mais da minha essência, da minha virtude ser estabelecida sobre ti. E o Senhor diz: hoje eu trago a memória através da minha palavra as vezes que a minha presença era suficiente.
suficiente na tua vida. A minha presença te bastava. A tua alegria estava em me ver. A tua alegria estava em me adorar. A tua alegria estava em dobrar os joelhos e buscar minha face. A tua alegria estava em falar na linguagem do céu. A tua alegria estava em sentir a minha glória te abraçando. Mas o tempo passou e você está precisando de subterfúgios e de coisas a mais entre mim e ti. Mas o Senhor declara: eu ainda sou suficiente. A minha presença ainda tem alegria para você. E hoje eu te trago a memória as vezes que tu estava na tua casa e a minha presença te envolvia. Às vezes que tu estava no quarto e a nuvem da minha glória entrava. Às vezes que tu acordava pela manhã e tu já sentia a minha glória. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Às vezes que tu chorava no teu travesseiro e a minha mão estava lá pegando cada lágrima e as tuas lágrimas estavam declarando para mim cartas de amor. As tuas lágrimas estavam dizendo: Pai, eu te amo. As tuas lágrimas estavam dizendo: Deus, tu és tudo. As tuas lágrimas estavam me dizendo: Deus, tu és o meu pastor. E hoje eu trago a memória as tuas lágrimas, as tuas orações, as tuas canções estão registradas no meu memorial. E o Senhor diz: eu te trouxe hoje aqui, te trouxe nessa noite hoje aqui, para te relembrar das vezes que nós andávamos de mão dadas na terra. O Senhor está dizendo: o vinho não acabou, o vinho não acabou, o vinho não acabou. Eu ainda tenho presença para você, eu ainda tenho revelação para te entregar, eu ainda tenho obra para realizar, eu ainda tenho muito o que fazer. De agora em diante verás os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre ti. E coisas maiores do que essas verás. Amém. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou. Coloque em pé. Está orando ao Senhor. E ao Senhor graça. Colocar Ele em primeiro lugar da nossa vida. Espírito Santo, Pai, Cristo, que vive e reina, nós aceitamos a Tua repreensão. A Tua repreensão, por mais que doa, é doce. A Tua repreensão é uma prova da Tua misericórdia. A Tua repreensão é uma prova do Teu amor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, reunidos em o Teu santo nome. E nós pedimos perdão, Deus, por vezes que nós temos te negligenciado. Senhor, estabeleça o Teu trono na nossa vida. Estabeleça o Teu trono nas nossas finanças. Estabeleça o Teu trono no nosso lar, na nossa casa, no nosso casamento. Senhor Jesus, seja o primeiro, seja o alfa da nossa vida, seja o ômega da nossa vida, seja o nosso rei, seja o nosso Senhor, seja a nossa instrução, seja o nosso pão, seja a nossa água, seja a nossa vestimenta, seja tudo em nós, ó Deus. Nos dá percepção espiritual, nos dá sabedoria espiritual, nos dá aptidão para realizar o que o Senhor entrega para nós, nos dá aptidão para enunciar, Senhor, aquilo que é permitido por amor ao Evangelho, nos dá disposição para se tornar nascimentos espirituais que abrem mão do vinho da alegria da terra para beber do vinho celestial, que abrem mão dos prazeres da terra para desfrutar do prazer celestial. Deus, nós unimos em o Teu santo nome, Jesus. Nós pedimos: cumpra essa palavra em nós, como Maria quando recebeu a mensagem do anjo. Cumpra em nós, como disse o Senhor do Abacuque, é para muitos dias, e é para esses dias, mas todavia se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Mas escreve a visão, Senhor, nós escreveremos a visão, e nós pedimos: escreve também a visão do nosso interior para a Tua glória.